Boa noite, pessoal do YouTube, sejam muito bem-vindos. Vamos lá para mais um encerramento de livro. É incrível, né, gente? Já estamos no final de mais um livro. Esse é o último capítulo, então, do Céu e o Inferno. Mais uma vez, vou ser eu que vou fazer a finalização do livro também, não é combinado, tá, gente? Mas vamos lá. E aí, esse foi um livro muito interessante, né? A gente viu casos muito práticos, principalmente agora nessa segunda parte do Céu e o Inferno. E acho que é muito legal porque a gente consegue fazer o link, né, de tudo que a gente aprendeu na teoria, vamos dizer assim, com tudo que a gente vê, né, acontecendo com as outras pessoas. E o capítulo de hoje, então, é sobre expiações terrestres. E, gente, eu adorei esse capítulo, tá? Eu vou dar um spoiler já para vocês, mas todas as histórias, né, todos os relatos desse capítulo das expiações terrestres são de expiações bem-sucedidas. Então, assim, é um capítulo super legal. De novo, mesma coisa que eu fiz da outra vez, não trouxe todos os casos, trouxe trechos que falam sobre coisas que podem agregar para gente, coisas diferentes, né? Mas quem puder ler o capítulo inteiro, ele é super comprido, mas vale a pena porque a gente vê a diferença de uma expiação terrestre bem vivida, vamos dizer assim. Então, vamos lá começar com os casos, né? Então, o primeiro caso é o Marcel, né? O Marcel, ele era um menino, ele era conhecido como o menino do número 4. E o Marcel, ele era uma criança, se eu não me engano, ele tinha ali os seus 8 anos, e estava num hospital internado, por quê, né? Aí eu trouxe só esse pequeno ponto falando, né, que ele estava totalmente contorcido já pela sua deformidade inata, então ele já nasceu com uma deformidade, e pela doença que ele estava passando naquele momento. As pernas se lhe torciam roçando pelo pescoço, num tal estado de magreza que eram pele sobre ossos. O corpo, uma chaga. Os sofrimentos, atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo já de 8 longos anos. E, no entanto, demonstrava o enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. Então, gente, um menino de 8 anos que nasceu com uma doença, com uma deformidade física, que fazia com que ele tivesse dores horríveis, chagas pelo corpo, que ele fosse totalmente o seu corpo contorcido, mas ele apresentava inteligência, candura, ou seja, né, doçura, paciência e resignação. Então já vamos começar a marcar aqui os pontos, né, as qualidades que esses espíritos demonstraram durante os seus sofrimentos terrestres, né? E aí começaram, né? Foi feita a evocação e foram feitas as perguntas, né? Então a pergunta foi: pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiação de faltas anteriores, né? Porque ele estava contando sobre a doença dele, o que, que ele tinha passado, né? E aí ele responde, ele fala, né? Não seria uma expiação direta, ou seja, não seria uma expiação direta. Aquilo que a gente fala, né? A pessoa roubou, vai perder a mão. A pessoa fez mau uso da visão e veio cega, né? Então, não seria uma expiação direta. Mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conhecestes tão mísero foi belo, grande, rico e adulado. Eu tivera turiferários e cortesãos, fora fútil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado, reneguei Deus, prejudiquei meu semelhante, mas espiei cruelmente, primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Ou seja, é, embora a condição dele, né, essa doença dele, não parecesse ser uma expiação direta,
ele estava sofrendo as consequências dessa encarnação que ele conta, onde ele era rico, bonito, onde ele era fútil, onde ele não se preocupava com Deus. Então, tudo isso fez com que ele precisasse expiar essas provas, né? Essas escolhas que ele fez. Então, primeiro ele sofreu no mundo espiritual e depois ele sofreu na Terra, né? Então, é aquilo que a gente fala, quando a pessoa que passa por uma encarnação dessa, né, fútil ou maldosa ou qualquer coisa que seja, ela, quando desencarna, ela passa por muitos sofrimentos, né? Porque ela foi contrária às leis divinas. Isso a gente já viu nos capítulos anteriores. Mas depois a gente tem que expiar, a gente tem que reparar o mal que a gente fez ou o bem que a gente deixou de fazer numa encarnação nova. E aí, ele completa, né? Os meus sofrimentos de alguns anos apenas nesta última encarnação, então, né, esse curto sofrimento de 8 anos, né, na última encarnação, suportei-os eu anteriormente por toda uma existência que raiou pela extrema velhice. Ou seja, não foi que depois dessa encarnação em que ele abusou, né, da saúde, do dinheiro, do poder, que ele só encarnou durante 8 anos. Não, ele passou uma encarnação inteira com esse sofrimento que foi até a velhice. E depois ainda sofreu mais 8 anos essa expiação, né? Por meu arrependimento, reconquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive a última, que bem conheceis. E fui eu quem a solicitou para terminar a minha depuração. Então, olha que incrível. Ele é consciente de tudo o que ele tinha feito. Ele suportou uma existência inteira até a velhice com resignação, aquela prova que Deus proporcionou para ele, né? Que ele pediu que isso acontecesse, e como esse arrependimento e essa resignação durante a sua prova foram absolutos, Deus permitiu que ele participasse de missões. E essa última encarnação dele, como um menino com deformidades, além de terminar a depuração do corpo dele, ou seja, terminar esse resgate, vamos dizer assim, também funcionou como uma missão. E por quê, gente? Aí a gente pensa, né? Uma criança de 8 anos que nasce com uma deformidade, que nasce com uma doença que faz com que seu corpo passe por dores e chagas. E é uma criança que, no relato, eles falam que ela era uma criança dócil. Todos os médicos ficavam espantados porque ele não lamentava em momento algum a sua situação, ele não gemia com as dores do corpo, ele, muito pelo contrário, consolava as pessoas ao seu redor. Então, olha que missão maravilhosa. E tudo isso fruto de uma expiação. Então, ele aproveitou essa oportunidade de expiação, de realmente se resignar, né, de voltar a estar um dia, vamos dizer assim, com a justiça, e isso serviu de missão, porque o quanto, né, imaginem o quanto que isso mudou as pessoas ao redor dele, ver um menino com essa fé, com essa resignação tão novo, né? E aí, o Santo Agostinho veio, né, no final da comunicação, e ele trouxe essa mensagem, né? Ele fala: hoje, o espírito da pobre criança avulta paira no espaço, vai do fraco ao humilde, e a todos diz: esperança e coragem. Então, esse menino, o Marcel, vai no espaço, ou seja, desencarnado, a todas as pessoas, aos fracos e aos humildes, e diz para eles: esperança e coragem. Livre de todas as impurezas da matéria, ele aí está junto de vós a falar-vos, e dizer-vos não mais com essa voz fraca e lastimosa, porém agora firme. Todos que me observaram viram que a criança não murmurava, e auriram nesse exemplo a calma para os seus males, e seus corações se tonificaram na suave confiança em Deus, que outro não era o fim da minha curta passagem pela terra. Então, olha que lindo, né? Ele, como eu falei,
usou essa experiência como uma missão e trouxe esse acalento, essa calma para todas as pessoas que estavam ao redor dele naquele hospital. Check na nossa primeira expiação terrestre bem-sucedida, né? Começamos já com chave de ouro. Depois, a gente fala do Zimel Sisgol. Sei lá, gente, nome, né? Mas deve ser isso. E ele era um mendigo, né? Então, durante 30 anos, ele mendigou com uma salva nas mãos. E por toda a cidade era bem conhecida aquela voz que dizia: lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Ou seja, ele mendigava pela cidade toda para os outros. E por essa longa peregrinação, ele juntou 90.000 rublos, não guardando, porém, para si um só copeque. O copeque é um centavo dos rublos. Não, dos rublos. Então, ele juntou 90.000 e não guardou nem um centésimo para si. Ele aliviava e curava os enfermos, pagava o ensino de crianças pobres, distribuía aos necessitados a comida que lhe davam. Então, gente, um ser simples que precisava mendigar, porque ele não tinha dinheiro. Ele até trabalhava, né? Ele se sustentava, mas o que ele ganhava era muito pouco, ele não tinha condições, nem para ele mesmo, para ter supérfluos. E aí ele mendigava nas ruas para juntar dinheiro pelos pobres, pelas viúvas e pelos órfãos. Salva essa planta que tá aqui. É uma planta, a salva. Faz muitos séculos vivia, e aí já é ele dando a comunicação. Faz muitos séculos vivia eu com o título de rei, ou pelo menos de príncipe soberano. Dentro da esfera do meu poder relativamente limitado, era eu absoluto senhor dos meus vassalos, como dos seus destinos, e governava-os tiranicamente. Ou antes, digamos, o próprio termo diz, como algoz. Dotado de caráter impetuoso, violento, além de avaro e sensual, podeis avaliar qual deveria ter sido a sorte dos pobres seres sujeitos ao meu domínio. Além de abusar do poder para oprimir o fraco, eu subordinava os empregados a trabalhos e dores ao serviço das suas próprias paixões. Ou seja, por que que ele veio nessa vida, então, sem condições, e por que que ele trabalhava tanto pelo próximo? Pode. Tem uma pergunta, só um minutinho, gente. Eles foram espontâneos. Esses espíritos, eles foram todos evocados, tá? A minha mãe me fez a pergunta aqui, se esses espíritos foram espontâneos ou se eles foram evocados. A maior parte deles foi evocação de alguém que ouviu falar da história deles e aí fez a comunicação. E essas comunicações, eu acho que tem duas ou três que não foram nem feitas para a equipe do Kardec, foram feitas para médiuns e encaminhadas para ele. Então, o Zimel, você vê, né? Então, aí a gente já começa a perceber um padrão. E um padrão no problema, né? Então, do mesmo jeito que o Marcel falou lá, que ele era bonito, rico, fútil, aqui o Zimel tá falando que ele era rico, então ele tinha título de príncipe, ele era poderoso, e o que que a gente vê em comum? Esse desprezo pelas leis divinas, um pela futilidade, o outro pelo orgulho, né? Pela violência através do seu orgulho. Então a gente percebe que as provações aconteceram depois de encarnações que essas paixões estavam extremamente aguçadas, né? E aí ele continua contando um pouco da sua história, né? Como espírito, permaneci na erraticidade durante 3 séculos e meio. Gente, achei incrível essa informação. Então, depois que ele desencarnou como príncipe soberano, ele ficou 3 séculos e meio desencarnado, muito tempo, e ele conta muito, né? Deixa eu terminar de ler aqui para ver se eu coloquei essa aqui, senão eu volto. E quando, ao fim desse tempo, compreendi que a razão de ser da reencarnação era inteiramente outra que não a seguida por meus grosseiros sentidos, obtive forças de preces,
de resignação e de pesares, a permissão de suportar materialmente os mesmos sofrimentos que infligira, e mais profundamente sensíveis que os por mim ocasionados. Então, só voltando um pouco, né? Ele fala, né, que depois que ele desencarnou, durante esses 3 séculos e meio, ele se via perseguido pelas vítimas de tudo que ele tinha feito, né? Uma das coisas que a gente já viu em outros capítulos também, que acontece muito. Então, ele ficou 3 séculos e meio nesse sofrimento, e sendo perseguido pelas vítimas da sua tirania. E aí, quando ele percebeu, né, quando ele compreendeu o motivo real da reencarnação, ele fez várias preces, resignou-se com o seu sofrimento e pediu, né, para que ele pudesse suportar materialmente, ou seja, para que ele pudesse reencarnar de novo, para sofrer tudo aquilo que ele causou nos outros. Obtida a permissão, Deus concedeu que, por meu livre-arbítrio, aumentasse os sofrimentos físicos e morais. Graças à assistência dos bons espíritos, persisti na prática do bem, e sou-lhes agradecido por me terem impedido de sucumbir sob o fardo que tomara. Finalmente, preenchi uma existência de abnegação e caridade, que por si resgatou as faltas de outra, cruel e injusta. Aqui, 2 pontos legais, né? 2 pontos importantes. O primeiro, mesma coisa do Marcel. O próprio espírito, a própria pessoa, pede para passar por esses sofrimentos. Então, toda vez que a gente fala de justiça divina ou castigos divinos, a gente vê que não existem castigos que são impostos por Deus. Os castigos, eles são impostos pela nossa própria consciência. Somos nós que, querendo nos redimir, pedimos para passar por aquilo que a gente entenda que vai nos ajudar a resgatar esses males que a gente fez. E aí, a gente sabe, né, ele até fala aqui que permitido Deus a aumentar, né, o sofrimento físico e moral. A gente sabe que alguns espíritos, quando estão desencarnados, pedem para vir assim, meu Deus do céu, que eu vá sem os 2 braços e as 2 pernas para eu não conseguir fazer coisa errada. E nem sempre isso acontece, né? Tudo é na lei divina e sim, tudo vai sendo proporcional. Nesse caso, ele teve, né, foi concedido que ele conseguisse aumentar esses sofrimentos, mas ele persistiu, então ele foi assistido pelos bons espíritos, como todos nós somos, mas o que é importante? Ele ouviu, ele percebeu, ele se resignou e ele teve fé nessa força que vinha dos bons espíritos mesmo, sem saber que tinham esses espíritos lá. E aí, a partir disso, em uma única vida, ele conseguiu resgatar as faltas dessa vida anterior. Então, incrível, né? E aí ele termina falando que ele desencarnou calmamente, confiando no valor da minha reparação, e sou premiado muito mais do que poderiam ter cogitado as minhas secretas aspirações. Hoje sou feliz, felicíssimo, podendo afirmar-vos que todos quantos se elevam serão humilhados, como os elevados serão todos quantos se humilharem. Então, acho que é uma lição, né, extraordinária. Então, você vê que ele não fez nada por si na sua vida, se dedicou totalmente aos outros, à caridade, e ele conseguiu não só reparar todo o mal que ele fez, mas ele também foi recebido no plano espiritual novamente, com congratulações, né, com muita alegria por ele ter conseguido fazer isso. E ele conseguiu isso através da sua humildade, né? Então, se a gente se eleva, a gente vai ser humilhado, mas se a gente se humilha, nesse caso, né? Se a gente se mantém humilde, a gente consegue ser elevado no plano espiritual pelos espíritos que veem tudo que a gente passa, né? Muito bom. E aí, para finalizar teve um último trechinho que ele fala, né? Também, jamais a consciência me fez sentir que causas anteriores à existência fossem o móvel do meu proceder. Um dia somente, e antes de começar a pedir, ouvir essas palavras: não façais a outrem o que não quiserdes que vos façam. Então, né, ele tá falando aqui que quando ele começou a fazer isso, né, como eu comentei, não é porque ele era médium e ouviu os espíritos falando para ele. Não, ele não sabia que tinha uma causa anterior para aquilo.
né, para ele querer fazer aquilo. E aí tudo começou, tem toda a história dele, né? Ele tinha uma mãe muito doente, aí ela morreu jovem, ele ficou órfão, ela era viúva e ele ficou órfão, e aí foi por isso que ele começou a pedir por essas pessoas, né? E aí a única coisa que ele lembra, antes dele começar a mendigar, a pedir na rua por outras pessoas, ele ouviu essas palavras, né, na sua mente: não façais ao outrem o que não quiserdes que vos façam. E surpreendido pelos princípios gerais de moralidade contidos nessas poucas palavras, muitas vezes parecia-me ouvi-las acrescida com essas outras, mas fazei ao contrário o que quiserdes que vos façam. Tendo por auxiliares a lembrança de minha mãe e dos meus próprios sentimentos, continuei a trilhar uma senda que a minha consciência dizia ser boa. Então, né, muito bonito isso, né? Então, ele, como a prova dele foi realmente, né, a expiação dele foi realmente passar pelo que ele tinha feito pelos outros, essa foi uma frase que marcou muito ele, né? Mesmo que inconscientemente, ouvir essa frase, né, não façais ao outrem o que não quiserdes que vos façam, né, foi muito sensível para o espírito dele, porque ele sabia que era isso que ele precisava. Ele tinha feito aos outros, então ele precisava reparar fazendo o que ele gostaria que tivessem feito com ele também. Vamos lá, antes de eu continuar, vou dar mais um golinho da água. Vamos lá. Agora, também era uma mendiga, a Julienne Marie. E ela fala, né? Ela começa a falar dar a sua comunicação falando, né? Não sofri ao dar-se o meu trespasse, e sou feliz por ter cumprido a minha missão sem vacilações, resignadamente. Tornei-me útil na medida das minhas forças, evitando sempre prejudicar os meus semelhantes. Hoje recebo o prêmio e dou graças a Deus, ao nosso Divino Mestre, que mitiga o travo das provações, fazendo-nos esquecer, quando encarnados, as faltas do passado, e ao mesmo tempo que nos põe sobre o caminho almas caridosas, outros tantos auxiliares que atenuam o peso, o fardo das nossas culpas anteriores. Previstes, sob o ponto de vista social, a superioridade das minhas antecedentes encarnações, pois se voltei à terra com a prova da pobreza, foi para punir-me do vão orgulho com o qual repeli os pobres e os miseráveis. Então aqui, gente, mais uma vez, né, outro ponto em comum, orgulho. Então ela era uma mulher inteligente, eu não lembro se falar, não era de nobreza, nada disso, mas ela era uma mulher, né, rica, muito inteligente, e ela menosprezava todas as pessoas que eram pobres, todas as pessoas que mendigavam e que pediam coisas. E aí ela veio nessa encarnação exatamente nessa condição. Mas aí, outro ponto. Então, o que que a gente viu, né? A gente viu que todos os espíritos que deram a comunicação até agora falam a mesma coisa. Eu passei pela minha encarnação resignadamente. Então, a resignação, e de novo, vamos lembrar que a resignação não é estacionar, não é falar, minha vida é assim, não tem nada que eu possa fazer sobre isso. A resignação é a gente aceitar as provas que a gente está passando sem se revoltar contra nada, nem ninguém, muito menos a Deus. Tá? Então, esse é um ponto em comum que a gente tem que ressaltar. As provas, elas existem para todo mundo e alguns elas são mais fáceis e outras elas são mais difíceis quando a gente olha de fora, né? Mas cada um sabe onde aperta o seu sapato e o importante é que a gente passe por essa encarnação com resignação, sabendo que tudo tem o seu porquê e não nos revoltando porque a gente não tem dinheiro, porque a gente não tem saúde, porque a gente não tem isso, porque não sei quem me traiu, porque não sei quem falou isso. Não, a gente tem que ser resignados com as coisas que acontecem na nossa vida e sim, lutando para se melhorar, para sair da situação. E aí, outro ponto que eu achei muito interessante nessa comunicação dela, né, é que ela fala que eu me tornei útil na medida das minhas forças. A Juliene, ela tinha também algumas dificuldades físicas, né? Quando ela foi ficando mais velha, ela não conseguia mais fazer muita coisa. E aí, ela continuava fazendo na medida das nossas forças. Então, gente, isso é o mais importante. A gente não precisa, como o Zimel, como que é? Zimel,
fez, né, sair na rua mendigando e pedindo dinheiro e juntando dinheiro para ajudar todo mundo. Seria sensacional se a gente fizesse, seria, mas não quer dizer que todos nós temos que fazer isso. Cada um vai fazer as coisas de acordo com as suas forças, com as suas aptidões e com as suas possibilidades, tá? Isso é um ponto também muito importante. E aí a gente vê que mesmo a pessoa fazendo só na medida das forças dela, ela recebeu, então, o prêmio, né, que ela fala, que é ter sido recebida também lá, com muito carinho, né, saindo dessa encarnação vitoriosa. Vamos lá, mais um, gente. Agora é a história de um criado. Essa história também é bem interessante. Ele fala assim, ó, é que eu quis expiar o orgulho na minha última existência, sob condição de servo, provando ao mesmo tempo a dedicação devida ao meu benfeitor. Então, essa é a história de um rapaz que ele perdeu a família, né, muito novo, e ele foi acolhido numa casa de família, e lá ele começou a ser o criado, né, a ser o servo da família. E ele cuidava da família, cuidou até a velhice, com muito carinho, com muito amor. Ele era extremamente dedicado a essa família. E depois a gente vai falar um pouco para baixo, mas eles falam, né, de que ele tinha uma facilidade de aprendizado, ele se diferenciava dos outros servos, né? E aí ele fala, né, que ele quis. Então, mais uma vez, gente, eu vou bater nessa tecla em todas as comunicações, tá, gente? A gente quis, né? Ele pediu para expiar o orgulho. Então, dessa maneira, e aí ele aproveitou para dedicar, para pôr a pessoa de objeto, né, dessa dedicação fosse um benfeitor. Então, numa outra encarnação, o espírito que era o pai dessa família foi um benfeitor com ele, né? Acolheu ele na casa dele, ensinou ele, se não me engano, ele teve oportunidades de estudo muito grandes por causa desse senhor. E ele quis retribuir, então. Ele veio como servo, mas ele veio na família desse senhor para retribuir toda a dedicação que ele tinha feito em outra vida com ele. Então, bem bonito, né? Aí eles perguntam, né? De que serviu terdes recebido uma brilhante educação, uma vez que na última encarnação não vos era possível lembrar os conhecimentos adquiridos? Então ele está falando dessa encarnação onde, antes, né, dele ser o servo, onde ele recebeu então essa educação maravilhosa desse senhor. Aí ele está falando, mas de que adiantou se nessa última encarnação você não consegue lembrar dos conhecimentos que você tinha, né? Se você era servo. E aí ele responde, olha que interessante. Tais conhecimentos, dada a minha ulterior condição, seriam supérfluos. Por isso ficaram no estado latente, para que hoje eu os reencontrasse. Ou seja, na minha condição de servo, eu não precisava desses conhecimentos que eu tinha adquirido em outra vida, né? Ele era muito acima da condição a que eu estava e pela prova que eu queria passar, né? Então, eles ficaram no estado latente. E isso é uma coisa muito importante. Lembrando, a gente nunca regride. Então, todo o conhecimento que a gente adquire, esqueci o termo, né? Toda aventura, toda qualidade que a gente desenvolve, a gente nunca perde. Mas, dependendo da intenção da nossa encarnação, essas situações podem ficar latentes, né? Elas podem ficar, vamos dizer assim, guardadinhas ali, esperando a gente voltar para um plano espiritual para serem reacendidas, tá? Mas tais conhecimentos não me foram de todo inúteis, visto como, desenvolvendo minha inteligência, me incutiram predileção instintiva pelas coisas elevadas e repugnância pelos baixos e ignóbeis exemplos que tinha à vista. Sem aquela educação, não passaria de um criado. Então, ele está falando, mesmo que eu não conseguisse acessar aquele conteúdo todo que eu estudei numa vida anterior, isso fez com que eu, como servo, tivesse esse desenvolvimento de inteligência, mesmo que eu não tivesse acesso ao conhecimento, mas que fizeram com que eu tivesse preferência, né, pelas coisas elevadas e não pelas coisas rudes e baixas, né, que ele fala
que ele tinha a volta. Se ele não tivesse tido essa educação anterior que fez com que ele, né, tivesse essa predileção pelas coisas elevadas, ele não passaria de um criado, ele não teria se destacado de forma alguma de nenhuma das outras pessoas que eram criados naquela casa, né? Aí eles voltam a perguntar: a abnegação dos criados para com os patrões terá por ascendente o fato de relações anteriores? Então, todos os criados, né, que têm alguma abnegação, né, que se servem, né, os seus patrões, eles têm alguma coisa, tiveram alguma relação anterior? E ele fala que, sem dúvida, e ao menos é o caso comum, né? Então, sim, com certeza, a maioria das vezes é isso que acontece, né? Então, eles têm essa afeição, ele tenha uma relação, pelo menos, anterior, seja isso positivo ou negativo, né? Bem, às vezes, tais criados são membros da mesma família, ou, como no meu caso, escravos do reconhecimento e que procuram saldar uma dívida, ao mesmo tempo concorrendo para que progridam por sua dedicação. Não vos, vós não compreendeis todos os efeitos da simpatia que a anterioridade de relações produz aí no mundo. A morte em absoluto não interrompe essas relações, que podem perpetuar-se por séculos e séculos. Então, né, essas pessoas que estão em condições de eu tô tentando procurar uma palavra, né? Porque hoje em dia a gente não fala mais de servos, né? Mas as pessoas que estão servindo de alguma forma, né? Os seus patrões, normalmente, principalmente naquelas comunidades ainda em que existe, né, um domínio muito grande, né, de pessoas ricas e que acabam tendo vários criados, enfim, várias pessoas trabalhando para eles. Ele fala que existe, sim, na maioria das vezes, essa relação anterior e que pode ser por questões familiares, ou pode ser alguma coisa de reconhecimento, como foi o caso dele, né? Para agradecer por tudo que foi feito por ele. E aí ele põe um ponto importante, né? A gente ainda não compreende os efeitos da simpatia que a gente tem ter com outros espíritos acarreta nesse mundo, né? O quanto que essa simpatia de almas influencia, né, as relações aqui no mundo. Eu acho que você vê isso em todo vínculo empregatício, né? Você vê até empresas onde tem funcionários que são extremamente dedicados à empresa, aos patrões. Então, eu acho que hoje em dia, eu acho que isso se estende em todo Sim. tipo de vínculo, né, Com empregatício. certeza, né? Então, as pessoas que trabalham em empresas, principalmente empresas pequenas, né, que você tem uma relação muito próxima do dono da empresa, faz muito sentido isso, né, de continuar essa questão dessas relações anteriores e dessa afeição mútua, né, que tem entre as pessoas, né? Beleza, gente, vamos para mais um. Vocês estão vendo que tá cheio de casos aqui, né? Deixa eu tomar mais um gole na água. Hoje eu tô com sede, gente. Então vamos lá. O Antônio, né? Considerando quanto nos séculos passados. Ah, aqui não, eu não vou falar, gente, sobre o caso do Antônio, tá? Eu só peguei esse trecho para falar sobre essa passagem que foi um dos mentores, né, do grupo do Kardec, que passou depois que o Antônio deu a comunicação dele, tá? Então ele basicamente ele passou por uma situação de guerra, né? E aí ele fala: considerando quanto nos séculos passados eram frequentes, mesmo nas classes mais elevadas e esclarecidas, os atos de barbárie que hoje repugnam, quantos assassínios cometidos nesses tempos de menosprezo pela vida de outrem, esmagando o fraco pelos poderosos sem escrúpulo, então, compreenderemos que muitos dos nossos contemporâneos têm de expungir máculas passadas, e tampouco nos admiraremos do número considerável de pessoas que sucumbem vitimadas por acidentes isolados ou por catástrofes coletivas. Então, ele está falando, né, gente, pensando na história da humanidade, né, pensando que mesmo nas classes mais elevadas e esclarecidas, antigamente a gente tinha atos absurdos de barbárie e de menosprezo pela vida dos outros, não é de se espantar que hoje em dia a gente veja tanta gente passando por essas situações
de sofrimento, né? Ele continua: o despotismo, o fanatismo, a ignorância e os prejuízos da Idade Média e dos séculos que se seguiram legaram às gerações futuras uma dívida enorme que ainda não está saldada. Muitas desgraças nos parecem imerecidas, somente porque apenas vemos o presente. Então, né, pensando exatamente nessa parte da história, a gente vê como a humanidade tem, né, essa dívida realmente gigantesca um com os outros, né? Nós temos isso. Então, quando a gente tem gente que quer fazer regressão de vida, né? Ah, porque eu fui rainha, porque eu fui rei, porque quero saber se eu fui isso, se eu fui aquilo. Minha filha, é melhor você não saber, tá? É melhor você não saber, porque se a gente olhar para a história da humanidade, a probabilidade de você ter sido uma pessoinha bem ruim é grande, E ainda tá? se você descobre que você é rainha e você se sente orgulhosa por causa disso, é mais uma conta. Exatamente. Se você ainda falar, nossa, fui rainha, orgulho, vai ter que espiar mais uma encarnação para conter esse orgulho que você teve disso tudo. Então, mas é isso que é interessante, né? A gente pensar que às vezes a gente olha para o mundo, a gente vê as pessoas em grandes sofrimentos e a gente fala, putz, né? Coitado, será que precisava passar por tudo isso, né? A gente acha que não merece. Nossa, mas é muita coisa, é muito, né, difícil. E, gente, se a gente olhar exatamente para os séculos passados, a gente vê o quanto a gente ainda está em débito, né? O quanto que a gente ainda deve, o quanto que a gente ainda precisa se melhorar. Então, passando por essas provas com resignação, a gente viu, a gente está vendo que é o melhor que a gente pode fazer. E aí, nós temos que orar pelas pessoas que estão passando por essa situação para que elas tenham esses tipos de sentimento, né? Aí, vamos lá. Seguindo, um sábio ambicioso. Foi, porém, aconselhada pelo seu guia a... Ó, o link, acabei de fazer, ó. Uma médium, né, a mãe dela tinha muitos problemas de saúde, sofria muito, e aí, né, foi aconselhada pelo seu guia a pedir simplesmente a fortaleza, calma e resignação para suportar, fazendo acompanhar esse conselho das seguintes instruções. Nessa vida, tudo tem sua razão de ser. Não há um só dos vossos sofrimentos que não corresponda aos sofrimentos por vós causados. Não há um só dos vossos excessos que não tenha por consequência uma privação. Não há uma só lágrima a destilar dos olhos que não seja destinada a lavar uma falta, um crime qualquer. Suportai, portanto, com paciência e resignação. Gente, quantas vezes a gente já falou essas palavras até agora? Paciência e resignação, as dores físicas e morais, por mais cruéis que elas vos afigurem. Assim, a sorte do infeliz que sofre nesse mundo, a aspiração da felicidade, que deve constituir-se em fruto de sua paciência, torná-lo-á resistente às dores efêmeras da humanidade. A falta de resignação esteriliza o sofrimento e que, por isso mesmo, teria de ser recomeçado. Então, né, o guia, né, o mentor dessa médium, né, falou para ela, né, minha filha, olha, não adianta você pedir pela cura da sua mãe, você tem que pedir para que ela tenha força, calma e resignação para passar por essas provas, né, porque tudo isso é a sorte dela, né, a salvaguarda, né, o que vai curar ela no futuro. Mas a gente tem que lembrar, então, que a falta de resignação esteriliza o sofrimento, que por isso mesmo teria que ser recomeçado. Ou seja, se a gente passa por uma situação, mas a gente se revolta, a gente não quer aceitar, a gente não está resignado que as coisas aconteçam do jeito que Deus quer, a gente vai ter que passar por aquilo ali tudo de novo. Porque a gente não aprendeu. Né? Se a gente tivesse aprendido, a gente teria entendido, né, a lição, passaria por aquilo com resignação e bola para frente. E aí, depois eles completam, né? Foram precisos séculos de provações terríveis para domar esse espírito ambicioso e cheio de orgulho,
até que o arrependimento iniciasse a obra de regeneração. Agora termina a reparação, visto como as provas dessa última encarnação podem dizer-se suaves relativamente às que já suportou. Coragem, pois, porque se o castigo foi longo e cruel, grande será a recompensa à resignação, à paciência, à humildade. Então, mais uma vez, gente, vocês estão vendo que eu estou batendo na tecla do orgulho, né? O orgulho é a maior. Ele é o início, pelo menos, de todos os nossos males, mas ele sozinho já é grande parte dos nossos males. E a gente está vendo o quanto que ele atrapalha a gente de conseguir se elevar, né? E que todas as vezes que a gente precisar passar por uma prova, né? E aí ele fala, né? Não há um só sofrimento que não corresponda a algo que você tenha feito, não há um só excesso que não seja consequência de alguma privação. A gente sabe, então, que tudo acontece por um motivo e a gente precisa passar por essas provas com resignação. Kardec bateu no orgulho em todos os livros. Em todos os livros, ele bateu muito no orgulho, né? O Kardec foi muito incisivo, porque a gente sabe o quanto que ele, como eu acabei de falar, né? Ele é a causa primeira de todos os nossos problemas. Ele não é a causa única, mas ele é a causa primeira. E aí, depois, né, o pai do médium veio se comunicar. Ali, gente, eu falei que era uma médium que estava pedindo, mas não foi ela que deu a comunicação, tá? Ela foi pedir até lá e outro médium deu a comunicação. E aí, o pai desse médium passou uma mensagem depois, né? E aqui eu achei legal a gente falar, porque ele fala, os idiotas são os seres castigados. Ele fala aqui de idiotas no sentido da doença mesmo, tá? Então, pessoas que têm problemas mentais que causam algum tipo de, como posso dizer, de cerceamento, né? De corte da inteligência ou qualquer coisa nesse sentido, tá? Então ele fala: os idiotas são os seres castigados pelo mau uso de poderosas faculdades. Ou seja, o mau uso da inteligência faz com que as pessoas possam vir com essas questões mentais. Almas encarceradas em corpos cujos órgãos impotentes não podem exprimir seus pensamentos. Esse mutismo moral e físico constitui uma das mais cruéis punições terrenas, muitas vezes escolhidas por espíritos arrependidos e desejosos de resgatar as suas faltas. A provação, nem por isso, é improfícua. Quando o espírito não fica estacionário na prisão carnal, esses olhos estúpidos veem, esses cérebros deprimidos concebem, conquanto nada possam traduzir pela palavra e pelo olhar. Então ele está falando, embora, né? E aí aqui ele está falando dessa a idiotice que ele fala nesse sentido, é daquele que as pessoas não conseguem se comunicar realmente, né? Então elas ficam lá presas dentro daquele corpo. E ele fala que isso não quer dizer que ela é uma aprovação perdida, né? Que eles não estão aprendendo nada, muito pelo contrário. Quando esses espíritos dormem e se desdobram, né? Então vão até o plano espiritual, eles percebem tudo, né? Então eles conseguem perceber várias coisas, alguns deles até muitas vezes encarnado, mas encarnado não, desculpa, acordado, mas eles não conseguem exprimir isso quando eles estão acordados, né? Eles não conseguem traduzir isso em palavras. Assim se explicam quase todas as enfermidades, pois nada ocorre sem causa. E o que chamais injustiça da sorte é apenas a aplicação da mais alta justiça. Isso a gente já falou bastante, né? A loucura também é punição ao abuso das mais elevadas faculdades. O louco tem duas personalidades, a que delira e a que tem consciência dos seus atos sem poder guiá-los. Então, mais uma vez, né, essas doenças mentais que limitam o campo de atuação do espírito no plano físico, elas são muito utilizadas para punir, né, como forma de reparar o abuso das nossas faculdades, né, das nossas habilidades. A loucura não é, aí vem um ponto importante, né, a loucura não é das leis divinas, pois resulta materialmente da ignorância, da sordidez e da miséria.
pode o homem debelá-la. Os modernos recursos da higiene que a ciência hoje executa e a todos faculta, tende a destruí-la. Sendo o progresso condição expressa da humanidade, as provações tendem a modificar-se. Olha que interessante. Então, ele está falando que hoje a loucura acontece não por ela ser uma lei divina, mas por ser uma consequência de questões materiais, né? E que, assim como tudo, as provações também modificam-se, acompanhando a evolução dos séculos. Dia virá em que as provações devem ser todas morais. E quando a Terra nova ainda houver preenchido todas as fases da sua existência, então se transformará em morada de felicidade, como se dá com os planetas mais adiantados. E aí vem aquele raio de esperança pra gente, né? O céu azul se formando à nossa frente, que, como todas as provações também vão se modificando, essas questões de provações físicas, né? As doenças físicas, deformidades, limitações, elas também vão modificando até que um dia a gente esteja em provações morais e até que um dia, daqui talvez alguns zilhões de anos, a gente esteja numa morada de felicidade, que a gente não precise mais provar ou expiar. Vamos lá, gente, tá quase acabando, tá? Quer dizer, eu acho. Eu não lembro mais agora quantos slides eu tenho, mas eu acho que tá quase acabando, tá, gente? Como eu falei para vocês, ele é extremamente comprido. Tem acho que mais umas 3 ou 4. Então tá, vamos lá. Adelaide Marguerite Gussi. Então, a pergunta para ela foi: podereis dizer-nos, para a edificação nossa, qual a causa da humildade da vossa condição terrena? Então, ela era uma pessoa muito pobre, tá? Em 2 encarnações sucessivas, gente, essa comunicação, vou fazer um parênteses, ela me tocou de um jeito que vocês vão me entender. Em 2 encarnações sucessivas, ocupei posição assaz elevada, sendo fácil a prática do bem, que fazia sem sacrifício, sendo como era rica, ou seja, ela era um espírito encarnado, rico, ela tinha dinheiro e ela fazia o bem, porque era fácil para ela fazer o bem, ela fazia o bem. E ainda assim, ela pediu uma expiação da pobreza. Por quê? Pareceu-me, porém, que me adiantava lentamente. E por isso pedi para voltar em condições mesquinhas, nas quais houvesse mesmo de lutar com as privações. Para isso, me preparei durante longo tempo, e Deus manteve minha coragem, de modo a poder atingir o fim a que me propusera. Olha que incrível! Olha que espírito sensacional! Isso para mim foi um tapa na minha cara, gente, confesso para vocês. Porque a gente às vezes pensa, né? Não, mas eu faço a caridade, não, eu vou no centro toda semana. Mas é fácil, a gente não se priva de nada. E a gente adianta, a gente se adianta, a gente se adianta, a gente progride, mas mais lentamente. Naquela brincadeira, se eu ganhar na loteria, eu vou pra onde? Exatamente. Se eu ganhar na loteria, eu faço isso. Se eu não trabalhasse tanto, eu fazia aquilo, né? Mas a gente faz e você vê, ela foi um espírito que durante... E por que durante 2 sucessivas encarnações ela foi numa posição elevada? Porque ela fazia o bem. Então, ela poderia continuar estando numa vida em que ela não tivesse privações materiais. Mas isso fazia com que ela se adiantasse lentamente. Porque tudo que ela fazia era do supérfluo. Ela não se privava de nada. Ela dava, ela ajudava as pessoas, mas também não fazia diferença para ela, vamos dizer, né? Para ela era rica, ela tinha casa, comida, dinheiro, roupas, e ainda assim, o que ela ajudava as pessoas, mas isso fez com que o espírito dela quisesse passar por isso para acelerar, então, a sua evolução. Achei incrível essa comunicação, vocês perceberam, né? Vamos lá. Vou dar uma agilizadinha aqui. Acho que tem mais algumas 2 ou 3, mas tô terminando, gente. Calma lá. Agora é o François Werner. Sei lá, gente, fala esses nomes todos. Pergunta que fizeram para ele. Pela vossa conduta terrena, tivemos uma prova do vosso adiantamento moral. Então, né, pela encarnação que você teve, né, pelo tudo que a gente ficou sabendo da sua encarnação, a gente vê que você teve um adiantamento moral.
E agora, pela vossa linguagem, temos a de que esse adiantamento também é intelectual. Então, né, se eu não me engano, a encarnação dele, ele era uma pessoa simples, né, pobre, e fazia muito bem para as pessoas. E aí, então, por isso que eles se, entre aspas, surpreenderam também com o adiantamento intelectual dele ao ler, né, enquanto ele relatava a sua existência. E aí ele responde, né, ele fala: muito me resta por adquirir. Há, porém, muita gente que na Terra passa por ignorante só porque tem a inteligência embotada pela expiação. Então, voltando no mesmo ponto que a gente viu lá atrás. Não é porque a pessoa naquela encarnação, né, passa por ignorante, né, não consegue atingir excelências acadêmicas, vamos dizer assim, que ela não seja um espírito inteligente. Muitas vezes aquela inteligência está escondida, está diminuída para que a expiação, né, para que aquela encarnação seja mais proveitosa de algum jeito. Com a morte se rasga o véu, e frequentemente os ignorantes são mais instruídos do que os desdenhosos da sua ignorância. Crede que o orgulho é a pedra de toque para o conhecimento dos homens. Mais uma vez, o orgulho é a pedra de toque para o conhecimento dos homens. Todos os que possuírem coração acessível à lisonja, demasiado confiantes na sua ciência, estão no mau caminho. Em geral, são hipócritas e, portanto, desconfiai deles. Então, aquelas pessoas que, né, são muito confiantes em si, né, na sua ciência, naquilo que eles acreditam, aqueles que adoram um elogio, né, se sentem, se incham, tal, desconfia, tá? Desconfia porque esse é o orgulho falando. Sede humildes, qual o Cristo foi? Qual foi o Cristo? E como ele, com amor, carregai a vossa cruz, a fim de subirdes ao reino dos céus. Mais uma vez, gente, humildade. Então, até agora, a gente falou dos problemas: orgulho, 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 vaidade, orgulho. E orgulho também. teve o orgulho também. E das qualidades, né, que a gente desenvolve, que a gente vê que faz com que a gente seja, que a gente esteja vitorioso nessa encarnação: resignação, paciência, humildade. De tudo que a gente leu até agora, a gente percebe que existe esse padrão, né? Vamos lá, acho que é a última, gente. A Ana, é, ela era uma menina. Ela morreu nova e o pai sofreu muito. Pouco tempo depois, morreu também, depois que ela desencarnou, tá? E aí eles falam, né? Pelo que me diz respeito, apenas cumpria suportar um resto de prova, de expiação. E assim é que ela não foi nem muito dolorosa, nem muito difícil. Então ela passou então por uma doença e desencarnou cedo. E aí ela tá falando, então faltava só um restinho de prova, eu só precisava ficar encarnada por um pequeno período de tempo, como a gente viu o Marcel também lá na nossa primeira comunicação. A minha singular enfermidade não acarretava sofrimentos. Eu era como que instrumento da aprovação de meu pai. Olha que incrível. O qual, por me ver em tal estado, sofria mais do que eu mesma. Além disso, eu tinha resignação e ele não. Hoje sou recompensada. Mais uma vez a resignação, gente. E olha que incrível. Embora ela tivesse dores físicas, do mesmo jeito que o Marcel, ela fala que a enfermidade não trazia sofrimentos para ela porque ela tinha a resignação. E, como ela tinha um pequeno período de tempo que ela precisava passar por isso, ela foi um instrumento de provação para o pai. Para que o pai pudesse ver a sua filha doente, resignada, pedindo para ele ter confiança, e ele só se revoltava contra a providência divina. E em alguns momentos eles falam que ele tinha clarões de lucidez e que ele ouvia a filha, mas passava pouco tempo, ele voltava com a sua revolta. E aí eles evocaram o pai também para fazer uma comunicação, né? E aí acho que o trecho que é mais marcante, né? Ele fala: profundamente egoísta, de novo, tudo sacrificaria para salvar a filha, mas também
sem o mínimo escrúpulo, sacrificaria os interesses de terceiros em seu proveito pessoal. Ou seja, né, o pai, ele faria de tudo pela sua filha, ele sacrificaria tudo para que a sua filha tivesse felicidade, se curasse. Mas, do mesmo jeito, ele, felizmente, prejudicaria terceiros, desde que ele pudesse ter um aproveitamento próprio. E aí, por isso que ele teve que passar por essa provação, e por isso que ele desencarnou sem conseguir encontrar a filha. E aí isso é um ponto interessante, né? Como ele não passou na prova dele, vamos dizer assim, ele, quando desencarnou, não conseguia achar a filha. Ele não conseguia ver a filha, porque ele não tinha conseguido passar pela aprovação que ele estava sujeito. Se ele tivesse sido resignado, se ele tivesse entendido a doença da filha sem se revoltar contra Deus, é claro que ele ia sofrer, gente. A filha dele, criança, tinha morrido. Mas se ele não tivesse se revoltado contra Deus, com certeza isso teria sido diferente. Agora sim é o último, gente. Tenho certeza agora. Vai. Só mais um gole d'água. Não, agora é realmente o último. Vou passar uns minutinhos, tá, gente? Tenham paciência comigo. É o último capítulo e ele tinha 80 páginas, sei lá, alguma coisa assim. Agora é o José, que ele era cego. O Deus que negastes teve comiseração do teu arrependimento e permitiu-nos que te dessemos a luz. Mas tu só cedestes pelo sofrimento, pelo cansaço. Se queres participar dessa felicidade aqui fruída, forçoso é provares a sinceridade do teu arrependimento, as boas disposições, recomeçando a prova terrestre em condições que te predisponham às mesmas faltas, porque essa nova provação deverá ser mais rude que a outra. Esse daqui, gente, é o José, ele já tinha vindo em uma encarnação como cego, e ele não aproveitou essa encarnação. Ele se revoltou, ele contra a providência divina, enfim, e até quando ele desencarnou, ele continuou cego. Então, ele não conseguia ver ninguém ao seu redor, ele não conseguia pedir ajuda, mas aí, como ele falou, né, ele se arrependeu, pediu ajuda, e ele foi assistido pelos espíritos. E aí foi essa mensagem que eles deram. Lembrando que é uma coisa que a gente já viu em outro capítulo, acho que foi até no capítulo que eu mesma dei. Que quando a gente se arrepende, enquanto está sofrendo, a força é menor, né? Porque é muito fácil a gente se arrepender e falar, eu me arrependo muito de tudo que eu fiz porque eu tô aqui sofrendo muito. Mas a sinceridade do arrependimento, ela é demonstrada a partir do momento que a gente está encarnado, né? Sem essa consciência latente da nova aprovação. E a gente passa por ela, realmente reconstruindo, né? Tudo aquilo que a gente quebrou um dia. Aí ele fala, né? Reencarnei trazendo a fé inata. Razão porque não murmurei. Antes aceitei a dupla enfermidade resignado como expiação que era, oriunda da soberana justiça. Aí ele fala da fé inata, né? Então, a resignação, a paciência, a fé são extremamente, a humildade, né? São extremamente importantes. E aí ele fala dupla enfermidade, porque eu acho que ele nasceu cego e depois ele ficou surdo. Por isso que eles falam, né? Foi muito mais rude do que a outra. Mas como ele estava com essa fé, esse arrependimento dele foi realmente sincero, ele conseguiu passar por essa provação com resignação. Tendo já expiado, ainda me faltava reparar. A última encarnação só a mim aproveitou, pelo que espero recomeçar brevemente por existência que me permita ser útil ao próximo, reparando por esse meio a inutilidade anterior. E só assim me adiantarei na boa senda, sendo franqueada aos espíritos possuídos de boa vontade. Então, olha mais uma vez que interessante, né? A gente fala que além do arrependimento, tem que haver a reparação. E nessa encarnação, como ele era cego e surdo, ele não conseguia, né? Ele encarnou cego e depois de um tempo ele ficou surdo. Então, realmente, ele não conseguia se comunicar com o mundo exterior, né? Ele não conseguia ajudar o próximo, né? Por exemplo. Então, por isso que ele fala, né? Eu ainda precisava reparar, porque essa minha encarnação, embora eu tenha saído dela bem sucedido, vamos dizer assim, porque eu passei por tudo aquilo resignado, eu não consegui ser útil ao próximo. Então, agora eu preciso reparar. Então, em breve eu vou encarnar de novo, para que agora eu possa me colocar a serviço
do próximo. Então, gente, incrível, de novo, né? Agora, vocês viram por que que eu adorei esse capítulo, né? Tem as histórias mais incríveis que a gente pode ver. E acho que o ponto principal dessa lição das expiações terrestres. A gente tem que domar o nosso orgulho, ponto. Ah, Gabi, tá fácil então, né? Vou comprar uma pílula lá na farmácia, vou tomar e vai acabar com o meu orgulho. Não, né? Infelizmente, se fosse fácil assim, seria bom, mas não é. Mas a gente tem que ficar, então, muito atento com os nossos problemas, né? Com as nossas más tendências. Mas, acima de tudo, a gente tem que focar nas potencialidades que a gente tem dentro da gente, né? E então pensar que a resignação foi o maior exemplo citado em todas essas comunicações. Então, você vê que talvez não seja tão difícil assim. A gente sabe que resignação é uma coisa que a gente consegue trabalhar dentro da gente. Então, isso, né, a resignação já é um grande avanço na nossa evolução. E aí a gente vai incluindo aos pouquinhos aquilo que a gente consegue, né? De fé, de perdão, de coragem, de paciência, de humildade, para a gente ir caminhando e alcançando, né, esses planos superiores. E aí, para finalizar, eu trouxe uma mensagem que não está no livro. Último gole de água, gente, prometo. Eu trouxe uma mensagem que retrata muito bem tudo isso, né? Desculpa. Da mensagem, né, de Marcos, ele fala que Jesus disse, né? Se alguém quiser vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí tem essa mensagem, se eu não me engano, é do Emmanuel, que chama a nossa cruz. Ninguém se queixe inutilmente. A dor é processo, a perfeição é fim. Assim sendo, caminheiros da evolução ou da redenção, tem cada qual a sua cruz. Esse almeja, aquele deve. E para realizar ou ressarcir, a vida pede preço. Ninguém conquista algo sem esforçar-se de algum modo, e ninguém resgata esse ou aquele débito sem sofrimento. Enquanto a criatura não adquire consciência da própria responsabilidade, movimenta-se no mundo a afeição de semi-racional, amontoando problemas sobre a própria cabeça. Entretanto, acordando para a necessidade da paz consigo mesma, descobre de imediato a cruz que cabe ao próprio burilamento. Encarnados e desencarnados, jungidos à terra, vinculam-se todos ao mesmo impositivo de progresso e resgate. No círculo carnal, a cruz é a dificuldade orgânica, o degrau social, o parente infeliz. No plano espiritual, é a vergonha do defeito íntimo não vencido, a expiação da culpa, o débito não pago. Tenhamos, pois, a coragem precisa de seguir o Senhor em nosso anseio de ressurreição e vitória. Para isso, porém, não nos esqueçamos de que será preciso olvidar o egoísmo inconstante e tomar a nossa cruz. Era isso, gente, para finalizar o livro. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer a participação de todo mundo que tem acompanhado o estudo com a gente, tanto o pessoal que acompanha presencial aqui com a gente de quinta-feira, quanto o pessoal que assiste no YouTube. A gente vai dar uma pausa agora, né, de um tempinho entre um livro e outro, como a gente fez das últimas vezes. Quando a gente for voltar, a gente avisa vocês, né, quem estiver no nosso grupo de WhatsApp, ou vocês podem ir acompanhando, e no Instagram também, né, a gente publica, ou vocês podem ir acompanhando até pelo próprio YouTube, né, deixando ativado o sininho lá. Quando estiver vídeo novo, vocês vão receber uma mensagem avisando que a gente voltou com os nossos estudos, tá bom? Então, muito obrigada a todos. Fiquem na paz de Deus. Estudem, continuem esse tempinho, continuando a buscar, né, dentro de si, a sua própria cruz. E com certeza a gente consegue identificar aquele ponto que a gente precisa mais trabalhar dentro de nós. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Uma boa noite.